Letra B. Em que instante a distância que separa os móveis é de 48 metros? Para que eu tenha uma distância de 48 metros, a posição do A menos a posição do B tem que dar 48. Ambos estão indo aqui, ó, na trajetória. Aqui, ó, estão vindo aqui na trajetória. Aqui é o zero. O A passa por B. Em um determinado momento, a posição do A menos a posição do B dará essa distância que está aqui. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Quem é a posição do A? Aqui eu estou pegando o inicial, para a gente fazer um pouquinho diferente. 0 mais 12t. Quem é esse de B? 40 mais 8t. Eu também poderia botar do S de A 12t, tanto faz. Porque 0, elemento neutro da adição. 0 não conta para nada. Então, 12t menos 40 mais 8t igual a 48. Por quê? A está mais rápido do que B. A ultrapassa B. Depois de um certo tempo, o A estará a 48 metros de quem? De B. Não me importa em que lugar eles estão. Me interessa que a diferença entre eles seja de 48 metros. Tiro o zero, quiser não conta para nada. 12t, menos com mais, menos 40, menos com mais, menos 8t, que vai dar 48. Letra para um lado, número para o outro. 12t menos 8t, 48 mais 40. 12 menos 8, 4t, que é igual a 88. 88 dividido por 8, que vai dar 11 segundos. Questão da página 50. Questão 1. Dois carros A e B movem-se numa estrada retilínea com velocidade constante. Velocidade A, 20 metros por segundo. Velocidade B, 18 metros por segundo, respectivamente. O carro A está inicialmente 500 metros atrás do carro B. Quanto tempo o carro A levará para alcançar o carro B? Primeira coisa, A vai alcançar B? Sim. Por quê? Porque a velocidade do A é maior do que a do B. Se A está 500 metros atrás de B, é porque B está 500 metros à frente do A. Logo, função horária do A, 0, mais 20t. Função horária do B, 500, mais 18t. Lembra-se, S é igual a S0 mais VT. Essa questão é igual a gente fez anteriormente. Para que exista encontro, posição do A igual a posição do B. 20t. Por que 20t? Porque eu tirei o zero. 20t igual 500 mais 18t. Letra para um lado, número para o outro. Então, eu fiz 20t. Deixa eu só apagar aqui. Então, olha lá. 20t menos 18t, que vai ser igual a 500. 2t, que deu 500. Daí 2t ter saído como 500. Tudo bem? Então, ó, vou apagar agora isso aqui. Ou seja, se 2t é igual a 500, joguei 2 para baixo. t é igual 500 sobre 2. 500 sobre 2 vai dar quanto? 250 segundos. Estou fazendo assim, gente, para ir um pouquinho mais rápido, tá? Com isso, fechamos a correção dos exercícios da aula anterior. Vamos para a matéria de hoje? A matéria de hoje é movimento uniformemente variado. Vamos para o texto. Até agora, estudamos movimentos em que a velocidade se mantém constante durante todo o percurso. Esses movimentos são chamados de movimentos uniformes. A partir de agora, estudaremos movimentos em que a velocidade muda, ou seja, varia, durante o percurso. Esses movimentos são chamados de movimentos variados. Agora vamos ver por que essa velocidade varia. Essa velocidade varia, gente, devido a uma grandeza chamada aceleração escalar. Então, o que é aceleração escalar? Para que serve essa aceleração escalar? A aceleração serve
para sabermos se a mudança da velocidade é rápida ou lenta. Assim, quanto maior a aceleração, mais rapidamente um móvel varia a sua velocidade, que é o ΔV. Quanto menor a aceleração, mais lenta, ou seja, mais lentamente o móvel varia a sua velocidade. Quando a velocidade varia durante o movimento, utilizamos uma nova grandeza física, chamada de aceleração. Observe que ao acelerarmos um carro, o velocímetro mostrará que a velocidade aumenta a cada instante. Da mesma maneira, quando freamos o carro, ou seja, quando fizermos com que o carro sofra uma frenagem, ou seja, sofra uma desaceleração, ou seja, quando o carro vai diminuindo a velocidade, o velocímetro mostrará que a velocidade diminui a cada instante. Assim, podemos dizer que a aceleração é a medida da variação, ou seja, mudança da velocidade, que é o ΔV, durante um intervalo de tempo, que é o ΔT. Aceleração escalar média, AM. A aceleração média é definida pela relação divisão entre a variação da velocidade, que é o ΔV, e a variação do tempo, que é ΔT. Podemos representá-la pela equação AM é igual a ΔV sobre ΔT, aonde podemos afirmar o seguinte. Aqui, ó. O que a gente pode afirmar? O que a gente vê? Que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. E que ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tanto é que eu disse que a M, deixa eu apagar tudo isso aqui, que a M é ΔV sobre ΔT, que é igual V2 menos V0, V2, velocidade final, V0, velocidade inicial, T2, tempo final, T1, tempo inicial. Quem é ΔV? V2 menos V0. Quem é ΔT? T2 menos T1. AM significa aceleração escalar média. ΔV significa variação de velocidade. ΔT significa variação de tempo. V2 significa velocidade final. V0 significa velocidade inicial. T2 significa tempo final. T1 significa tempo inicial. No SI, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Isso indica m/s elevado a 2. Também podemos utilizar uma outra unidade de aceleração, que é o quilômetro por hora ao quadrado, km/h elevado a 2. A aceleração é a grandeza que relaciona a variação da velocidade com o tempo gasto nessa variação. Desta forma, podemos classificar um movimento em dois tipos. Movimento acelerado é aquele no qual o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Para que isso ocorra, devemos ter a velocidade e a aceleração com o mesmo sinal. O macete que normalmente a gente usa é o seguinte: para que o movimento seja acelerado em um determinado momento, basta eu pegar a velocidade desse instante, multiplicar pela aceleração. Se esse resultado for positivo, ou seja, for maior do que zero, o movimento é acelerado. O outro movimento é o movimento retardado. É aquele no qual o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Nesse caso, devemos ter a velocidade e a aceleração com sinais contrários. O que é um movimento retardado? Qual é o macete? Se eu pegar a velocidade em um determinado instante e multiplicar pela aceleração, e esse resultado for negativo, ou seja, se esse resultado for menor do que zero, o movimento é retardado. Então, o que é movimento uniformemente variado? MRUV, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado. Chamamos de movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV,
ao movimento que ocorre numa trajetória reta, retilínea, e com uma velocidade variável, que muda. Lembre-se, retilínea, linha reta. Nesse tipo de movimento, a velocidade varia de maneira constante, ou seja, a velocidade muda sempre com a mesma intensidade, valor numérico, em intervalos de tempos iguais. Por isso, esse movimento é chamado de uniformemente variado. Bem, qual a diferença entre o movimento uniforme e o uniformemente variado? No movimento uniforme, a velocidade é sempre constante, ou seja, a aceleração é nula. No movimento uniformemente variado, a velocidade vai aumentar ou diminuir, devido a uma grandeza chamada aceleração, ou seja, a aceleração é diferente de zero. De maneira simples, a diferença é que no movimento uniforme não existe aceleração, porque a aceleração é nula, e no movimento uniformemente variado existe uma aceleração, ou seja, esse valor é sempre diferente de zero.